Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a mais um webinar aqui da Intelidata. Esse webinar que é voltado para você que ainda não é revenda e que está querendo saber um pouquinho mais sobre os nossos processos, sobre o dia a dia aqui da Intelidata e sobre como a gente está preparado para atender as nossas revendas e prestar o suporte e todo o atendimento comercial necessário para as revendas. Meu nome é Jonathan Pinotti, eu faço parte aqui do time de marketing da Intelidata e hoje eu estou com dois convidados aqui. Eu estou com o Maicon Fugazza, que é analista de suporte técnico aqui da Intelidata. Seja bem-vindo, Maicon. Opa, e aí, Jonathan, tudo bom? Prazer, pessoal. Estamos aí, vamos falar um pouquinho de suporte aí, beleza? Primeiro webinar, né, Maicon? É o primeiro, é um pouquinho nervoso, mas vai dar certo. É isso aí, é a estreante do dia. E eu estou aqui também com o Felipe Mendes, que é gestor de suporte técnico. Felipe, seja bem-vindo. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Maicon? Vamos aí, pessoal. Estamos aqui para falar um pouquinho de suporte e como é que a gente trabalha aqui dentro. Legal. Quanto tempo de experiência vocês têm, Maicon, aqui de suporte? Eu já trabalho aqui na empresa na área de suporte há 7 anos. Já vai dar 7 anos em julho. 7 anos, né? Isso. Você entrou em 2014, né? Isso, 2014. Julho Mesmo de 2014. ano que eu. É? Pô, bacana. Já tem bastante bagagem, então. Bastante. Tá bem bacana. E cada dia a gente aprende mais ainda. Legal. Bastante coisa. E você, Felipe, quanto tempo de Intelidata já? Eu entrei na Intelidata em 2013, inicialmente como uma parte de revenda mesmo da Intelidata, né? Então atendi um pouquinho de cliente final e depois eu comecei a trabalhar dentro do próprio suporte da Intelidata mesmo. Mas de casa eu vou fazer 8 anos. 8 anos. Então são dois caras aí que têm bastante experiência de suporte e é para isso que a gente trouxe eles hoje para a gente falar um pouco sobre o funcionamento do suporte técnico da Intelidata. Mas antes da gente começar o conteúdo, eu tenho alguns recadinhos paroquiais aí para deixar com você. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like no vídeo, por favor, isso é muito importante para a gente. De se inscrever no canal da Intelidata, toda semana tem conteúdo novo, e também de ativar o sininho de notificações. Daí, quando sair um conteúdo novo, você vai ser notificado que saiu esse conteúdo e vai ser mais fácil de você ver esse conteúdo. Eu quero deixar também 2 recados para você ainda que não é uma revenda Intelidata e está assistindo a gente. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder entrar em contato com a nossa equipe comercial, caso você tenha alguma dúvida. Então, se você tiver interesse em ser uma revenda Intelidata e entender um pouco melhor como você pode se credenciar, a gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição para você conseguir se cadastrar e receber esse contato. E também eu vou deixar um convite para todo mundo que está assistindo. A gente está estreando um Clube Mais Gestão. O Clube Mais Gestão é um clube de conteúdo exclusivo para revendas de software. Então, se você quer saber um pouco mais sobre revenda de software, sobre gestão, sobre vendas, toda semana sai vídeo, sai webinar, sai e-book, sai podcast no Clube Mais Gestão. Então, vai ficar o link aí também na descrição para você acessar. Tá certo? Vamos começar o conteúdo, então? Bora lá? Bora. Beleza, então. Então tá. Então, a primeira coisa para a gente falar sobre suporte técnico é a gente entender hoje aqui dentro da Intelidata quais são as áreas que existem dentro do suporte técnico. Felipe, o que a gente tem hoje dentro do suporte? Legal. Então, o suporte ele é separado por nível de atendimento, por tipo de atendimento, aliás. Então, a gente separa entre atendimento de PDV, que é o frente de caixa, atendimento de retaguarda, que é o nosso ERP, o Uniplus propriamente dito, e o atendimento fiscal, que é a nota fiscal, toda a parte fiscal que o sistema do ERP já atende, né? Sim. Inclusive é onde a área que o Fugazza trabalha hoje. O Maicon ele é da parte de fiscal, né? Isso, eu pego um pouco da parte de retaguarda, né, que eu ficava mais antigamente, e atualmente eu fico mais na parte fiscal. Entendi. Por que vocês separam isso dentro do suporte? Isso provê um pouquinho mais, dá uma sensação de, não vou dizer sensação, torna a gente mais especialista. Como é que eu posso melhorar isso para ti? Se a gente fizesse um atendimento geral dentro do sistema inteiro, o sistema, por ser muito grande, às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho ali tudo que ele faz. Sim. Então, se a gente segmenta o atendimento, a gente tem especialistas em cada assunto. Então, hoje o Maicon Fugazza é especialista em nota fiscal, eu tenho outras pessoas lá especialistas em PDV e por assim vai. Entendi. Então, é uma forma de vocês se tornarem a equipe mais especialista também, né? Muito bem. E assim, a gente falando sobre essas áreas, né? Uma coisa que eu acho que já é importante a gente ressaltar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas o nosso sistema hoje, o sistema da Intelidata, né, o Uniplus, que é o produto, a solução que a gente vende para as revendas e que as revendas depois oferecem lá no cliente final, ele exige essa especificação dentro do suporte?
Posso dizer que sim, cara. Justamente pelo tamanho que ele tem. A gente tem diversos segmentos, a gente atende diversos estados, então o nosso conhecimento tem que ser muito amplo. Então, se a gente consegue designar pessoas específicas para cada tipo de atendimento, eu acredito que o nosso fluxo ele melhora bastante. Legal. Isso é importante porque, para quem está assistindo a gente falar um pouquinho sobre o UniPlus. O UniPlus é uma solução que a Intelidata desenvolve para varejo, para mercados, supermercados, loja de roupa, prestador de serviço, bares e restaurantes. Então, é um sistema que ele está preparado para atender diversos segmentos. Em quantos estados hoje no Brasil? Acho que praticamente todos eles. Todos eles, né? Pega Sim, todos os eles. estados. A gente atende todas as legislações hoje, né? Isso. Então, por isso, a gente precisa de um suporte que seja especialista em cada área e que tenha especificação por legislação. Então, a gente vai ter aí o PAF-SF, vai ter a NFC, vai ter o SAT. A gente tem que estar preparado para atender isso, né? O interessante é porque, para quem conhece, para quem vai conhecer o sistema, ele realmente está muito grande, ele é bem completo para o mercado hoje. Então, com essa separação de atendimento, fica mais fácil, porque realmente são muitos módulos, muitas opções, e com equipes voltadas para cada área, fica mais fácil atender o cliente. No Sim. caso, o nosso parceiro, né? Legal. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais também depois. E agora falando sobre certificações que o suporte possui hoje, né? A gente falou sobre metodologia, a gente comentou até na nossa preparação sobre as metodologias que o suporte tem, né? Vocês podiam falar um pouquinho para a gente sobre isso? Consigo sim. A gente tem a metodologia ITIL como a principal metodologia dentro do suporte. Inclusive, a nossa primeira certificação foi finalzinho de 2015, início de 2016, né? Isso mesmo. Com o ITIL V3. Então, toda a equipe foi preparada para o ITIL V3. A gente aproveitou o tempo de pandemia do ano passado para se atualizar. Então, hoje a gente é preparado com o ITIL V4, que é a metodologia ITIL que foi lançada no meio/final de 2019. Então, ela é bem mais atualizada, né? E, para quem não conhece, então, a metodologia ITIL ela é um conjunto de boas práticas. Essa aí era a minha pergunta, né? Para alguém que é leigo, que não sabe o que é ITIL, que nem eu. O que é o ITIL? Então, legal. Ela é um conjunto de boas práticas para gestão de serviço na área de tecnologia. Então, ela é muito utilizada para quem trabalha com helpdesk, que é o nosso caso. Então, a gente faz atendimento prestando serviço em cima do nosso produto do UniPlus. Então, ela é voltada para isso. Para o conceito de serviço, para o valor de serviço, como identificar problemas graves, por aí vai. Toda a área de suporte ela está prevista dentro da metodologia ITIL. E a equipe hoje, a equipe inteira trabalha com essa metodologia? Sim. A equipe inteira trabalha com essa metodologia. Isso garante, então, uma qualidade de atendimento e um padrão de atendimento perante as revendas parceiras, né? Sim, com certeza. A gente consegue identificar e calibrar a nossa sensibilidade para problema mais grave. A gente consegue melhorar a nossa gestão de tickets e de atendimentos em si, né? Então, a gente vê quais são os processos que funcionam para a gente dentro do suporte, quais não funcionam. Sim. Tudo com a base nessas boas práticas. Legal, muito legal mesmo. Isso é bom a gente saber também para dar a certeza, a garantia para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo esse webinar, que, por exemplo, eu vou me tornar uma revenda Intelidata. Poxa, eu tenho certeza que eu vou ter um atendimento ali padronizado. Isso é muito importante, né? Bom, seguindo aqui, a gente falou um pouco também sobre essa metodologia e tem um ponto aqui, Felipe, que eu queria te perguntar, que é sobre a biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação. Então, ela é praticamente a ITIL, cara. A ITIL é a biblioteca de infraestrutura da tecnologia da informação. É onde a gente vai validar todas as regras e boas práticas que existem. Tanto que a tradução da ITIL em inglês dá esse resultado. Eu não vou me arriscar no inglês aqui, tu conhece muito mais do que eu. Eu também não vou me arriscar porque... Mas é a tradução a mais a grosso modo mesmo da própria ITIL. Então, tipo assim, as regras que a gente tem hoje de atendimento do suporte não são definidas no suporte da Intelidata. Isso já vem lá da metodologia. Vem da metodologia. A gente pega um conceito geral, inclusive desde a versão 3, né? Hoje a ITIL 4 ela não se chama versão 4, ela foi uma mudança de paradigma, inclusive, porque a versão 3 ela era muito de metodologia de processos. Sim. Né? A versão 4 ela tende a pensar um pouquinho no serviço que a gente está prestando para o cliente. Então ela busca muito mais empatia, ela tende a vender valor. Então, como é que a gente vende valor dentro do suporte?
através do relacionamento, através de buscar as informações necessárias, através de entregar com qualidade o que o nosso cliente está pedindo. Então, a versão 4, melhor, a IT 4, ela pende muito mais para esse lado. Entendi. E, Maicon, como é que você sente, né? Você que está na frente de atendimento, como é que você sente que as revendas veem valor nessa metodologia? Eu ia comentar, o White ali, na verdade, ele não é uma receita de bolo pronta, né? A gente molda os processos em cima dela, ela mostra as boas práticas, né? E a gente vê bastante resultado, assim. Cada dia a gente está melhorando mais, procurando melhores ideias de atendimento para o cliente, para o nosso parceiro, né? E tem dado bastante resultado positivo, tá? A gente está... Além disso, ela não vale apenas para o suporte, tá? Ela mostra para a gente como é que deve ser o comportamento ou a relação entre setores. Então, ela ajuda bastante a gente com relação ao desenvolvimento, como a gente entrega para o desenvolvimento para a gente ter um retorno melhor, o que o desenvolvimento precisa da gente para que as coisas fluam com mais facilidade. Porque, querendo ou não, o setor de desenvolvimento ou de programação aqui dentro da Intelidata é onde, literalmente, o software é construído, né? E... o pessoal, a nossa equipe técnica aqui está avisando a gente aí sobre algumas situações. Desculpa aí o transtorno, mas é isso aí. Obrigado, equipe técnica. Então, a gente está falando ali sobre o desenvolvimento, né? É onde literalmente eles põem a mão na massa para construir o nosso produto e ele é o principal cliente hoje, ou na verdade o suporte é o principal cliente do desenvolvimento, né? Isso mesmo. Então tá. Gente, então assim, a gente já explicou um pouquinho sobre a metodologia, sobre como, digamos assim, a gente está preparado para atender e falando sobre modelo de negócio, porque muitas empresas que entram em contato com a gente, elas esperam que a gente trabalhe de determinada forma para preservar a autonomia dela com o cliente final. Qual é o modelo de negócios hoje que o suporte técnico emprega com as revendas? Então, a gente faz o atendimento via suporte diretamente para a revenda. A gente não atende diretamente o cliente final, né? A gente pensa que da seguinte forma, hoje a gente tem especialistas dentro do suporte de determinada área. A gente também vai contar com técnicos especialistas dentro da revenda, que vai prestar atendimento para o cliente final. Então, com isso, a gente consegue abranger todo o Brasil, que é a nossa área de atuação, e a revenda vai ter um conhecimento maior que a gente, porque ela sabe como é que está a estrutura do cliente lá na ponta, sabe o que ele precisa, sabe quais são os seus processos do dia a dia. Então, o primeiro atendimento, que a gente chama de nível 1, acontece com a revenda mesmo, e depois a gente presta o suporte técnico para a revenda através dos técnicos que elas têm. Então, se eu sou um usuário final, eu sou atendido diretamente pela Intelidata ou não? Não, você é atendido pela própria revenda, né? Então a gente dá essa autonomia para a revenda, molda as situações do cliente conforme for a necessidade dele, e daí, a partir daí a gente atende o revendedor com as situações que o cliente final tem ou está passando. Entendi. E Maicon, tu acha que as revendas gostam desse modelo? Funciona bem? Sim, funciona bem. O pessoal gosta assim, os parceiros, né? O que acontece? Eu até estava conversando com o Felipe, né, antes. Às vezes a revenda pode imaginar que a gente, né, nosso parceiro pode imaginar que a gente não entende a parte de atender um cliente final, porque a gente não está em contato com o cliente final, está em contato com o parceiro, né? É uma ponte, né? Só que o pessoal do suporte hoje, incrível que pareça, todos já tiveram esse feedback, já trabalharam com clientes finais e eles sabem como é que é. Né? O pessoal tem a experiência de trabalhar dentro de revenda, né? Exatamente. Aí, no caso, a gente, às vezes o pessoal liga, pede formação, a gente sente essa dor de que a gente tem que ajudar, a gente sempre tenta o nosso melhor, né? E eu acho que dá bastante resultado, eles notam isso, né? É isso que a gente sempre procura fazer. Legal. Isso, a gente tem alguns técnicos, a grande maioria, na verdade, que já trabalhou com atendimento final, cliente final mesmo, né? Então a gente sabe que é uma realidade um pouco diferente da nossa, e a tratativa é diferente, então a galera ali tem esse feeling também. Já tem essa experiência, né? E assim, uma coisa que eu gostaria de reforçar a nível comercial, né? Talvez você que está assistindo a gente está se perguntando, tá, mas por que a Intelidata não atende diretamente o cliente? Eu poderia me tornar apenas o indicador de negócio. Vender e a Intelidata atender. Só que acontece, a gente sabe que a maioria das nossas revendas elas têm um modelo de negócio em que elas atuam como sendo a grande prestadora de serviços e soluções para o cliente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o cliente pensar em software, pensar em sistema, pensar em qualquer solução envolvendo automação comercial,
ela vai pensar no nome da revenda e não no nome da Intelidata. A gente está aqui nos bastidores. A ideia é que a revenda tenha autonomia para vender, implantar e dar todo o suporte junto com o serviço dela de consultoria, consultoria de processo, às vezes uma consultoria contábil, né? Então, a gente não atender o cliente final ajuda a revenda a preservar essa autonomia e essa relação mais próxima, mais íntima com o cliente final. Isso é muito importante para o modelo de negócios dos nossos parceiros hoje, né? Então tá, gente. Falando agora um pouquinho sobre os canais de comunicação do suporte. Eu sou uma revenda. Como é que eu entro em contato com vocês? Então, hoje a gente trabalha com uma ferramenta chamada Movidesk. Inclusive, é um parceiro nosso aqui da cidade de Blumenau, é bem pertinho mesmo. Sim. Então, qualquer problema que acontecer, dá para dar um pulinho lá para conversar com os caras. Dá para bater na porta deles lá e dizer, na porta. Corre aí, por favor. Isso. Essa é uma ferramenta de atendimento, é um helpdesk, né? E por lá vocês conseguem entrar em contato com a gente através de tickets, né? E através de chats. Hoje a nossa maior atuação está em cima do chat porque é um atendimento mais relacional, a gente consegue falar em tempo real com as pessoas. Claro, caso venha alguma situação mais específica, o ticket está ali para a gente poder fazer alguma tratativa com desenvolvimento e assim por diante. Além desses dois carinhas que estão dentro do Movidesk, que é a nossa ferramenta, a gente tem um atendimento via telefone também. Legal. E, digamos assim, eu sou uma revenda, né? Preciso de um atendimento. Em que situações eu devo usar o ticket? Em que situações eu devo usar o chat? Então, o ticket, por ele ser um atendimento mais direto, dúvida simples, sempre a gente responde por ali. Felipe, eu estou com uma dúvida de como é que a gente faz isso no sistema. A gente consegue passar via tela mesmo, via print de tela, através do chat. Não, Felipe, eu estou com uma divergência de relatório onde o valor está saindo tal e o sistema está me apresentando tal. Isso é um caso que demanda mais análise. Então, é muito mais fácil a gente tratar por ticket, porque eu vou precisar de uma base de dados, tirar um tempo para poder fazer análise, para encontrar essa divergência, para poder retornar para a revenda. Então, tudo depende do tipo de atendimento que tu precisa. Se for uma coisa mais corriqueira, vai pelo chat. Se for uma coisa que tem uma necessidade maior de análise, a gente tende a tratar pelo ticket. Entendi. E aí a pergunta que eu jogo para vocês, que provavelmente quem está assistindo a gente deve estar pensando, qual que é a prioridade de atendimento do suporte? Cara, prioridade é cliente parado. Sempre cliente parado. Caminhão parado, fila do caixa no mercado dando volta no meio das gôndolas, isso aí não pode acontecer. Cliente parado, tipo, que não conseguiu emitir um relatório é um cliente parado? Não, na verdade, cliente parado é cliente que não consegue vender. Então, PDV não funcionando, nota fiscal que não está dando alguma rejeição, ele não está conseguindo transmitir, isso para nós é prioridade. O cara pode bater, inclusive, no chat, chama a gente no chat falando, tô com um cara parado aqui que não está vendendo. É acesso remoto, a gente verifica o que está acontecendo, ou pega algumas informações para poder entender a situação do cliente e bola para frente. Essa é a prioridade máxima, então, dentro do suporte, né? Cliente parado, e aí ele pode até vir pelo chat que vocês já conseguem resolver, não tem nem a necessidade de abrir ticket nesses casos, né? A ideia ali, como o Felipe falou, dúvidas, focar em chat e ligação, né? Se precisar. Mas caso tenha uma emergência, pode ligar, pode ir no chat, não tem problema. A gente vai dar o mesmo atendimento, a mesma prioridade, né? Legal, isso aí é bom saber, porque às vezes na situação do cliente parado, o cliente repassa essa pressão, passa essa pressão, né, para a revenda solucionar, e a revenda às vezes vai repassar isso para a gente porque quer resolver, né? Então assim, a gente tem essa, digamos, essa urgência de resolver quando o cliente está parado. Uma coisa que eu ia comentar também com relação a isso é vocês, o setor de suporte, né, os nossos atendentes, eles podem fazer um acesso remoto no cliente se necessário? Sim, com certeza. A gente tem ferramentas específicas para atendimento remoto, né, inclusive ferramentas gravadas, caso aconteça alguma coisa. A gente só pede contato através do revendedor mesmo. Então, estou com o cliente parado, precisamos fazer um acesso. A revenda entra em contato com a gente através do Movidesk, ticket, chat, então... E a gente passa um linkzinho de download, ele baixa um executável, já manda para o cliente, só executa lá e a gente entra e vê o que está acontecendo, com o acompanhamento da revenda, inclusive, para a gente poder ensinar ou demonstrar, não, está acontecendo por causa disso, não, a solução é essa. Para que ele tenha esse conhecimento e consiga replicar caso aconteça novamente. Legal. E em algum momento a gente vai acessar diretamente o cliente sem a presença da revenda? Michael? Não. Quando a gente faz o acesso, a gente sempre pede, tem que ter um técnico deles acompanhando o acesso, porque às vezes a gente precisa de informação, de algumas coisas que a gente não consegue pelo acesso. E ele consegue passar a gente, se a gente está em contato pelo chat ou até pelo telefone. Em situações mais graves, o ideal é que a gente até liga, fica por ligação e pelo acesso.
porque a gente quer resolver logo e já botar o cliente para trabalhar, né? Sim, legal. Então, assim, é bom a gente reforçar que o suporte técnico da Intelidata, ele não atua apenas reativamente, ele atua proativamente também quando tem a necessidade. Quando o cliente está parado, a gente pode ter um atendimento mais proativo nesse sentido, né? A gente já falou então um pouco ali sobre os canais de comunicação do suporte. Agora a gente quer saber um pouco sobre os horários de atendimento. Quais são os horários de atendimento do suporte hoje? Nosso horário de atendimento hoje, ele inicia às 7h30 da manhã, segunda a sexta, né? 7h30 da manhã e vai até às 9h30 da noite, sem parar para almoço. Então, ali no meio-dia, que é o costume onde o pessoal está parando ali, eu tenho mais 2 pessoas que continuam o atendimento normalmente. E, continua normal, então, o atendimento? Mantenho o atendimento das 7h30 até as 9h30 sem parar horário nenhum. Legal. Então, isso aí é importante também para quem faz o atendimento de clientes de restaurante, às vezes de algum barzinho, alguma coisa que às vezes vai precisar realmente à noite, né, desse atendimento, vocês estão disponíveis. Sim, a ideia é justamente essa, pegar as revendas que atendem pubs, pizzarias, barzinhos noturnos. Delivery, né? Tudo. Então, se porventura acontecer alguma coisa na parte da noite ali, a gente tem pessoas aqui para poder prestar o atendimento e não deixar o cliente parar. Legal, muito bom. E, pessoal, a gente falou já sobre o horário de atendimento, sobre como a equipe trabalha, como é que são os canais de comunicação. Vamos falar um pouquinho sobre documentação? Porque isso é importante, né? A gente vai prestar um suporte, mas o suporte nem sempre é o primeiro passo para a revenda resolver uma dúvida, né? Às vezes a documentação já resolve, né? O que a gente tem disponível hoje de documentação para os nossos parceiros? Cara, então, visando até a autonomia que a gente falou agora há pouco, o suporte ele é uma opção de consulta para todos os revendedores, obviamente, mas em nível de autonomia a gente consegue disponibilizar para eles várias documentações do nosso sistema. Então a gente trabalha com uma wiki, a wiki do Uniplus Desktop mesmo, né? É uma wiki separada, e a gente tem uma wiki também para o Uniplus Web, que é a nossa solução web do sistema, né? Então lá você vai encontrar praticamente todas as documentações de todos os módulos do nosso sistema, algumas boas práticas, inclusive a nível de banco de dados, como funciona o atendimento de suporte também, tem uma documentação legal lá, falando como é que a gente funciona. E é uma wiki que está em constante evolução. Inclusive, a gente tem uma equipe preparada aqui dentro da Intelidata, né, que trabalha nela diariamente. Então, tudo que sai de novo no desenvolvimento, inclusive sai bastante coisa nova sempre. Com certeza. Está sendo sempre atualizado por lá para deixar todo mundo a par do que está acontecendo. Legal. E as revendas costumam usar essa documentação, Marco? Sim, hoje, né, atualmente, o pessoal está usando mais, né? Tanto que a gente, na parte de documentação, a Intelidata deu um passo enorme, né? E está muito bacana, está muito bem feito, assim, bem estruturado mesmo, e cada dia a gente está melhorando mais. E até um ponto interessante, Jonathan, é que o pessoal que abre ticket, os próprios tickets funcionam como uma wiki para revenda, sabia? Aí os caras podem pegar lá, tem uma dúvida, ele pode pesquisar no próprio banco de tickets deles, né, no portal, e achar, pode ser que a solução já está lá, outro atendente lá, parceiro dele, atendeu e vai ver a informação, aí consegue resolver por ali, já às vezes. O que acontece é que a gente tem revendas hoje que tem uma equipe mais reduzida, mas tem revendas que tem uma equipe técnica bem grande, né? Isso. E às vezes tem um técnico que está tratando um problema e às vezes o outro técnico pegou o mesmo problema. Exatamente, aí ele já coloca, já fica toda a informação lá que precisa, né? Já aconteceu de algumas vezes a gente pegar e já pegar, tipo, foi duplicado, né? Mas não foi por querer, porque um atendeu e depois outro técnico atendeu a mesma situação. Só que a resposta já estava lá. Já estava pronto. É a vantagem do Movidesk, na verdade. Como independente de chat, abertura inicial de chat ou ticket, tudo no final vira ticket, né? Eu abri um chat com a Intelidata hoje, no final, quando ele for finalizado, ele vira um ticket. Esse ticket nada mais é que uma fonte de consulta. Então, você tem barrinhas de pesquisa lá que você pode iniciar digitando o problema ali, e se por acaso a sua revenda já passou por ele e já foi resolvido, tu tem como consultar diretamente nesse banco de informações. Legal, ele vira uma grande base de dados, base de conhecimentos, né? Além disso, também eu vou comentar aqui rapidinho, a gente tem alguns outros recursos aí para quem é revenda, né? O Michael e o Felipe já falaram sobre a wiki, tanto do Uniplus Desktop quanto do Web. Eu vou abrir um parênteses aqui só para explicar. A gente tem a solução hoje do Uniplus em versão desktop e a gente tem uma versão dele em web também, que lançamos ano passado, já está rodando aí em vários clientes do Brasil, e é uma solução que dá muito controle para a revenda escolher
qual é a estrutura de servidor que ela vai usar no cliente, qual é a necessidade de latência que o cliente tem naquele servidor. Então, é uma solução bem versátil para as necessidades do cliente. Se você procurar aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem muito conteúdo sobre o UniPlus Desktop e sobre o web também. Além disso, a gente tem o EAD Intelidata, né, que é digamos assim, o grande portal para você aprender a usar o sistema, a tratar os problemas que a gente tem lá dentro. A gente também tem um fórum de melhorias, que as revendas têm acesso exclusivo para revendas. E como vocês já comentaram, tem um portal de suporte, o portal do suporte ali no Movidesk, que vira uma base de conhecimento, né? Eu esqueci de alguma coisa? Algumas coisinhas que também são... Eu considero bastante, que a gente tem os canais oficiais do WhatsApp, inclusive canal técnico. Então, muita coisa que está saindo de novidade vai para esse canal. Então, a gente tem toda a base de conhecimento, que é as Wix que você comentou, que a gente comentou aqui. Mas as novidades quentes mesmo saem nesses canais. Temos também podcasts informativos da área técnica, então de técnico para técnico mesmo. Tem um podcast exclusivo do UniPlus hoje para revendas, né? Para revendas. Lá a gente, inclusive, toda a versão que é liberada, a gente comenta todo o Release Notes. Release Notes nada mais é que todas as liberações que saiu naquela versão, né? Então, todos os casos que foram tratados. Lá a gente identifica ponto a ponto do que está saindo, as principais melhorias, inclusive. Como é um podcast, é uma conversa, então, funciona dessa forma, foi liberado nessa situação. Então, são pontos de conhecimento que, para mim, é um ponto a se considerar, porque tu assiste onde dá e quando quiser. Eu estou indo para o cliente lá, atender o cliente lá em outra cidade, eu coloco o podcast ali para ouvir no carro e chego lá, já sei tudo que saiu na versão nova do sistema. É uma base de conhecimento até para nós, cara. Quando eu venho trabalhar de carro no trânsito, eu coloco lá e venho, não, já saiu isso aqui, eu tenho que entregar isso aqui para o cliente, tenho que entregar esse outro. Legal. E assim a gente vai. Inclusive, para você que está assistindo a gente está gravando hoje num estúdio novo, que é aqui na sala nova do setor do marketing, aqui na Intelidata. E aqui do lado dessa parede aqui está sendo agora editado aí o podcast do UniPlus, que vai trazer as novidades aí da última Release Notes. Isso, está no forno. Está no forno. É interessante porque a gente tem no setor de desenvolvimento, sempre que sai uma versão nova, sai um Release Notes. Então ele vai descrever tudo o que foi mudado. Mas, para alguém que às vezes não é muito técnico ou muito por dentro lá do sistema, eu vou falar aqui como o meu caso, às vezes eu leio o Release Notes é a mesma coisa que eu leio um texto em grego, eu não entendo. Então, o que acontece? A gente faz um podcast dissecando esse Release Notes e explicando o que tem mais valor para revenda, para vender para o cliente. Então, isso ajuda a gente a melhorar um pouco essa comunicação, né? Gente, e agora falando sobre... A gente está finalizando aqui já os últimos tópicos, mas a gente tem que entender que o suporte ele é uma etapa do processo de atendimento da revenda, né? Em que momento o suporte começa a atuar como uma nova revenda? Então, existe todo um processo quando você vira revendedor da Intelidata, né? Que é tanto a parte comercial, mas falando da parte técnica, primeiro você passa por um acompanhamento de onboarding. Então a gente tem uma equipe específica dentro da Intelidata que acompanha a revenda nos primeiros passos, mostra como funciona o sistema, ajuda inclusive na implantação dos primeiros clientes, quais são as boas práticas dentro da Intelidata, como é que você abre um caso para o suporte ou abre um caso para o próprio onboarding, demonstra como funcionam as liberações. Então, pegar o revendedor, dar a mãozinha e ensinar como as coisas funcionam aqui dentro e como é que nosso sistema funciona. A partir desse treinamento, essa revenda está apta para ser atendida pelo suporte. Então, é uma passagem de bastão. O time de onboarding faz as primeiras tratativas com a revenda, passa todo o conhecimento necessário, a partir daí o atendimento é com a gente. Uma coisa que eu posso trazer de informação aqui é que até uns 3 ou 4 anos atrás a gente não tinha um setor de onboarding, né? Era uma pessoa só responsável pelo desenvolvimento de novas revendas, que a gente chamava, e a gente foi melhorando digamos, esse atendimento inicial, e hoje ele é um setor de onboarding. Até se você quiser saber mais sobre o setor de onboarding, a gente vai deixar um card aqui em cima, se eu não estou enganado, vai aparecer com um vídeo, também um webinar que a gente fez com o time de onboarding nesse formato, explicando o que é o onboarding, como é que eles atuam, quanto tempo você fica com o onboarding, como é que eles fazem o atendimento aí da sua empresa, da sua revenda. Então é bem interessante também. Você passa pelo credenciamento, o onboarding te prepara, te deixa pronto. Quando você está pronto, tecnicamente está afiado, né?
aí o suporte consegue falar no mesmo nível com você, digamos assim, né? E você começa a ser atendido, né? Isso, a ideia desse processo é não deixar nosso cliente, nosso revendedor na mão nunca. Então, no início ele precisa de um conhecimento maior, ele precisa de uma atenção maior para poder entender como as coisas funcionam, como é que o nosso sistema funciona. A partir disso, ele consegue trabalhar no processo comum através do suporte e atendendo novos clientes finais e assim evoluindo, né? E a gente entende também que nós queremos que a revenda parceira seja autossuficiente tecnicamente, né? Claro, a gente vai estar à disposição sempre, mas tem coisas que ela mesma já consegue resolver sem precisar, às vezes, esperar por um atendimento, né? Então, o treinamento, tanto o EAD, a documentação, o onboarding, o próprio suporte, ele preza muito por tornar nossas revendas autossuficientes tecnicamente, né? Bom, gente, eu acho que seria isso que a gente teria para explicar um pouco sobre o funcionamento do suporte. Eu quero terminar com uma pergunta para vocês dois, começando pelo Michael. Michael, por que a revenda precisa de um suporte técnico de qualidade? Bom, primeiro, senão a gente perde o emprego, né? Detalhe. Não, é brincadeira. Então, a revenda precisa, né? Nosso parceiro, né? Precisa porque... Vou te ajudar. O nosso sistema hoje ele é pequeno, será? Ah, não, a parte que eu comentei antes, né? Sim. Não, então, o que acontece hoje? Nosso sistema, ele é muito grande. É sistema para pequenas e médias empresas, só que ele é muito enorme. Então, realmente, a revenda hoje, o nosso parceiro precisa de um suporte, porque a gente vai conseguir ajudar eles com as informações necessárias para eles usar cada segmento dentro do sistema, né? Uhum. Claro, tem revendas hoje que encaminham muito bem sozinhas, elas entendem muito fácil, só que sempre vai ter uma dúvida. Até hoje, o próprio pessoal do suporte, a gente pega informação lá, que tem um sistema que faz um tempo que a gente não vê, ou tem pessoas que quase não usam, mas tá lá. E quando precisar, a gente vai estar à disposição para ajudar, né? Eu entendo que o suporte, na nossa situação, o suporte da Intelidata, ele serve como base para que nossos revendedores consigam atuar na rua. Então, eu tenho alguma dúvida específica, cara, para onde eu vou? Uma documentação, ela ajuda muitas vezes, mas ela não é em real time, não dá para te, em tempo real, ajudar o cliente. Então, a gente é a base para que essa estrutura funcione. Então, estamos aqui para ajudar todos que precisam, para tirar todas as dúvidas necessárias. E, além disso, como o sistema é muito grande, obviamente, a gente consegue ir direto ao ponto. Felipe, eu estou com um cliente aqui que ele é do segmento de mercados, a gente precisa disso e disso aqui. A gente consegue atender esse cara? Não, cara, utiliza essas situações aqui, utiliza esses módulos aqui. Se tu tiver em dúvida como é que funciona esse módulo, liga para a gente. A gente está aqui justamente para dar essa base de conhecimento, para tirar essas dúvidas, para que você possa atuar na rua. Isso, no caso, a gente consegue mostrar o caminho certinho para eles, para poder dar um bom atendimento para o cliente final dele, né? Legal. Suporte, eu acho que, vocês me corrijam se eu estiver errado, é o principal serviço que a Intelidata presta para as revendas. Eu posso dizer que sim. Na parte técnica, posso dizer que sim. Acima da gente está o desenvolvimento, então, como a gente comentou antes, cliente do desenvolvimento é o suporte, a gente representa as revendas aqui internamente, então o contato é direto com a gente tenta tratar da melhor forma possível e passa para o desenvolvimento. Então, o contato direto com o desenvolvimento é nosso. Então, a gente é a principal via de comunicação aqui dentro com os revendedores no quesito da parte técnica, né? Legal. E, Jonathan, uma coisa bem importante é que todo esse trabalho, tudo que a gente faz com carinho aí para atender os nossos parceiros, né? É totalmente um serviço gratuito, né? O suporte, né? Eu ia comentar bacana, isso, né? que bom que tu trouxe. O suporte técnico da Intelidata, ele é um serviço completamente gratuito. Você que é revenda, você não tem um limite de abertura de tickets. Você tem 2 horas por mês, ou então 10 tickets. Não existe essa limitação, você pode usar o suporte à vontade. Ele é um serviço que ele é gratuito para quem é um parceiro, uma revenda da Intelidata, né? Isso talvez seja um grande valor que a gente tem aqui, né? Porque muitas software houses, o que elas fazem? Elas te dão um produto, mas você tem que pagar pelo suporte, ou você tem que comprar, digamos assim, um atendimento. No caso aqui da Intelidata, isso não existe. Então, só para a gente finalizar, né? Por que você, que é uma revenda, precisa prestar muita atenção no suporte da software house ou da desenvolvedora que você quer representar? Porque você vai precisar. A gente tem um sistema hoje... se você está vendendo um sistema
que ele atende a nível nacional, que atende NFC, PAF, SAT, ele é um sistema que ele está sujeito a muita mudança de legislação. E quando essas mudanças saem, o teu sistema ele tem que estar apto. E às vezes a desenvolvedora até implementa aquela alteração, aquela atualização de acordo com a legislação, mas o cliente às vezes não sabe como funciona, às vezes a própria revenda tem dificuldade. O suporte ele serve para preparar você nessas situações. Então, presta muita atenção quando você for selecionar uma desenvolvedora para revender, se o suporte ele tem tudo isso aí que a gente comentou. E, de novo, né? Como o Uniplus ele atende a nível nacional, atende vários segmentos, é um produto bem completo, bem robusto, o suporte ele vai ser essa base, essa garantia para você que é revenda, para você ir para a rua, vender e atender os seus clientes com tranquilidade. É isso, né, gente? É isso mesmo, hein? Alguma coisa aí que precisa comentar? Quer isso trabalhar lá no suporte? Então, já tá, eu já tô preparado? Top, opa. Vamos ver se o pessoal me aceitar, quem sabe, né? Eu pego uma vaguinha lá. Bom. Então tá, gente, queria agradecer a presença de você, Maicon, obrigado aí pela participação. Opa, a gente que agradece, né? E o suporte fica à disposição, né? É isso aí, já. Frase típica do suporte. Frase típica do suporte, né? Felipe, obrigado aí pela tua participação também. Que isso, Jonathan, quando precisar a gente pode vir aqui conversar sempre que for necessário. Show, que legal. E eu quero deixar um convite para você que está assistindo a gente que é revenda Intelidata. Esse conteúdo aqui, se você notou, ele é um conteúdo que a gente fez justamente para quem ainda não é revenda. Então, para explicar como funciona, o que a gente tem de diferencial, e eu acredito que a gente deu uma boa aula aqui. Se você que não é revenda ainda, você está pensando em se tornar parceiro da Intelidata, se você quiser saber mais, vou dizer de novo, tem um link na descrição aqui do vídeo, você entra lá, se cadastra, o nosso time de especialistas do comercial vai entrar em contato com você para te explicar mais sobre o produto, sobre a parceria. Você que já é revenda, conversa lá com o seu gerente de contas. Semana que vem vai sair uma continuação desse conteúdo que vai ser exclusivo para revendas da Intelidata. Semana que vem vai sair essa continuação do webinar com algumas novidades, algumas dicas de como você pode abrir um ticket com mais facilidade, como que você pode preparar melhor para ser atendido mais rápido, exclusivo para revendas. Então não esquece de acompanhar os nossos conteúdos, se inscrever aqui no canal para você receber a notificação. Vai ser um webinar exclusivo, não vai estar disponível no YouTube, então você tem que ficar ligado aí depois no seu e-mail para se inscrever nesse próximo conteúdo. Tá certo, gente? A gente agradece muito a sua participação, a sua presença. Semana que vem estamos de volta. Até mais. Valeu, até mais, gente. Valeu, gente. Até mais. Até mais.